Bom dia a todos, meu nome é Lucimara, e muito provavelmente muita gente aqui está falando, lá vem aquele povo chato de segurança dizer que não pode isso, não pode aquilo. Na verdade, eu não estou aqui para falar que não pode, não é isso. É mais para pedir para vocês, vamos fazer junto, vamos fazer funcionar da maneira certa, da melhor maneira. Bom, o CertBR, para quem não sabe, alguém aqui já ouviu falar do CertBR? Opa, que legal! O CERT ele foi criado em 1997 e para ser o ponto focal nacional na área de notificação de incidentes. A gente faz também toda a parte de facilitação e apoio, coordenação, quando ocorrem incidentes envolvendo diversas empresas no Brasil ou fora, né, e que envolvem a internet brasileira. Entre as atribuições do CERT, a gente tem também a questão de treinamento e conscientização, que é parte do trabalho que eu estou fazendo aqui, preparar material e levar informação para o público. A gente tem também a questão de análise de tendências e estatísticas, baseado tanto nos dados que a gente recebe de incidentes que nos são reportados, como também dos trabalhos que a gente faz com os honeypots e os spam spots. Bom, e a gente tem também os cursos que são ministrados pelo CERT aqui, e são parte dos cursos da Carnegie Mellon para incidentes, tratamento de incidentes. A gente faz parte da estrutura do NIC, né? A gente se enquadra ali como um dos serviços provido pelo NIC e que é das atribuições do CGI, tratar a parte de segurança e de melhores práticas e padrões, então a gente se encaixa dentro desse contexto. E aí, o que eu vou estar falando hoje com vocês? Vou dar uma contextualizada. Qual é o cenário atual? Por que a gente está tendo hoje tantos incidentes de segurança? Qual é a motivação? Por que alguém vai querer me atacar? O ciclo vicioso que existe hoje, né, de invasão e de incidentes, de ataques na internet. Vou mostrar alguns fatos, para quem não acredita que isso exista. Né? Tem muita gente que fala, não, isso não vai acontecer, isso é história. Né? E vou falar um pouco de como mitigar riscos, como pensar, como incluir segurança no nosso dia a dia, na verdade, no dia a dia do desenvolvimento, e boas práticas, tanto para desenvolvedores como para administradores, e algumas referências adicionais para quem quiser pesquisar um pouco mais. Bom, falando um pouquinho aqui, então, de contexto. O cenário atual de incidentes, ele é um reflexo, basicamente, de vários fatores. Um deles é o aumento de complexidade. A gente tem muitos sistemas, né? Muitos sistemas se integrando, muitos sistemas se falando. Perdeu-se a noção do que é a minha rede, o que é fora. Você tem muita integração entre diferentes aplicativos, diferentes redes, parceiros, e isso acaba gerando uma complexidade grande. A gente vê também tentativa de vários padrões e muitos padrões. Né? Tem padrão para tudo e, ao mesmo tempo, tem muita coisa que nem tem padrão ainda. Então, essas coisas se falarem todas, gera uma complexidade grande. Softwares com muitas vulnerabilidades. Então, a gente percebe muito, a gente observa muito que é aquela pressão por entregar coisas novas. Então, tem que inovar sempre, tem que entregar sempre, mas segurança não é um dos requisitos. Não é trabalhado desde o início do desenvolvimento do software. Então, quando você chega lá, no final, você descobre, putz, faltou autenticação. Ninguém pensou nisso. Faltou botar um SSL aqui para criptografar a conexão. Né? Isso são coisas básicas, que chega lá na frente, a gente descobre que não tem. Né? Vulnerabilidades que a gente descobre, que a gente vê aí, de falta de tratativa de erro, falta de tratamento de entrada de dados, deixa-se passar qualquer coisa, e aí, puff, buffer overflow, injection. Né? Então, tem muita coisa, e aí acaba chegando-se num momento em que tem que entregar, já estourou o prazo. Os prazos, em geral, são muito curtos, muito pequenos, mal pensados, mal elaborados, porque tem que gerar dinheiro. Né? Bom, enfim, o que mais que acontece? Na própria parte mesmo de administração de sistemas e redes,
é muito difícil ter gente que pense nos requisitos de segurança. E tem aquela coisa de administrador é bombeiro, né? Tem sempre que correr atrás, está sempre tendo que correr atrás para deixar o negócio funcionando e, depois que entregou e que botou o projeto no ar, a gente corre atrás do prejuízo. O que estiver faltando, a gente tenta colocar depois, né? Enfim, outras coisas que acontecem. As ferramentas de segurança elas já não são mais capazes de mitigar todos os riscos. E, na verdade, não existe segurança 100%. Se alguém disser para você, eu garanto que não vão te invadir, está mentindo. Que alguém vai ser invadido em algum momento é fato. É só uma questão de tempo. Quando? Né? E as ferramentas que existem hoje, você pode colocar várias ferramentas, não adianta que não vai ter uma única ferramenta que vai resolver, e mesmo várias ferramentas juntas, elas não vão resolver o problema. Você vai conseguir ter um panorama dele e tentar agir. E o que acontece muito hoje também é que as ferramentas de ataque elas estão a um clique de distância. Então, tem muito script kit, tem muita ferramenta que é um cliquezinho, você sai disparando ataque para meio mundo, né? E aquela questão que eu comentei no início, o descrédito, né? Muita gente pensa que segurança é paranoia. Isso não vai acontecer, isso é mentira, né? Estão inventando, estão criando um bicho de 7 cabeças para uma coisa que não existe. Então, por que alguém vai querer me atacar? Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Bom, tem vários motivos por que alguém pode querer atacar o meu site. Desejo de autopromoção. Então, a gente vê, eu invadi o site da NASA, eu invadi o site do governo federal, da Polícia Federal, né? E aí sai alardeando, eu sou bom. Então, um dos elementos aí de por que alguém vai querer atacar o site de vocês. Questão política ideológica. Então, a gente viu muito na época da Copa. Bom, tem visto geral isso, né? E a gente observou aqui no Brasil, em particular, na época da Copa, a questão de muitos ataques de negação de serviço por elementos que estavam querendo brigar por conta da Copa. E a gente vê lá fora também, questão política ideológica, não estão contentes com alguma coisa, então vamos disparar uns ataques de negação de serviço, vamos tentar invadir alguns servidores aí para fazer barulho. Mas o principal elemento, um dos principais elementos, é a questão financeira, né? Tem gente que faz dinheiro pegando informação roubada, roubando informação de cartão de crédito, roubando informação de conta corrente, fazendo boleto falso, disparando ataque de negação de serviço. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Esse daqui é um log. Está meio ruim de enxergar, a definição não está muito boa, mas a gente está vendo aqui, isso aqui é um log de IRC, de um IRC, do mercado negro. Gente tentando vender serviço e vender dados, né? Estou vendendo aqui cartão de crédito de todos os países, incluindo o código de verificação dos cartões de crédito. Vendo lista de e-mail perfeita, vendo Shell, com todo tipo de serviço escuso, né? E dados roubados é vendido no mercado negro. Isso gera dinheiro, existe preço no mercado negro para isso. Então, aqui também é um exemplo de um dado que eu tirei de um relatório da Symantec, falando sobre a economia do underground, dos servidores. Então, aqui, em 2009, 2010, o dado já é um pouquinho antigo, mas eu vou mostrar alguns outros um pouco mais novos também. Cartão de crédito varia aí de 7 centavos a 100 dólares por informação de cartão de crédito, credenciais de conta corrente. E contas de e-mail, para quem acha, se invadir minha conta de e-mail, não tem nada de importante lá. Tem sim. A conta de e-mail ela é vendida, a credencial de conta de e-mail é vendida, né? Então, eles juntam aí milhares, milhões de informações de contas invadidas e vendem isso no mercado negro. Ferramentas de ataque, endereços, né? Identidade completa. Então, nos Estados Unidos, principalmente, existe aquela questão do Social Security Number. Uma vez que você tem o seu Social Security Number comprometido, aquilo acaba com a tua vida, né? Então, existe, sim, shell script, tudo isso é vendido no mercado negro. Aqui também, falando do mercado negro russo, na verdade, é da máfia russa, né? Então, existe uma máfia por detrás disso. Tudo que a gente tem na internet vira dinheiro para alguém. Paper Install é um serviço que é vendido para instalar malware no computador dos outros.
Então, se você quiser, alguém quer montar uma botnet para desferir ataque por aí, tá, beleza, eu quero que você instale para mim malware em X mil computadores. Paga-se por isso. Tá? Hosting bulletproof, que é aquele que a polícia não consegue derrubar. Né? Pacotes de exploit, rootkit, Linux rootkit, contas de Facebook e Twitter hackeadas, contas de Gmail, contas de e-mail corporativo, bots, né? Se você quiser usar aluguel de botnet, de bots, de 2.000 de 200 a $200 para 2.000 máquinas alugadas. Você faz o que você quiser com a bot. Você desfere ataque, você manda e-mail, né, spam. Que mais? Aqui, ataque de negação de serviço. Um dia de negação de serviço, de $30 a $70. Uma hora de negação de serviço, $10. Então, tudo isso é dinheiro que rola no mercado negro. Tá? E aí existe um ciclo vicioso de ataques. Né? Então, alguém está lá num servidor que já foi comprometido, numa máquina que já foi comprometida, ele pega e começa a varrer a internet, procurando outras máquinas que tenham sites vulneráveis. Né? Então, ele procura lá por principalmente sistemas CMS, WordPress, Joomla, Drupal, esse tipo de coisa, eles saem varrendo. Né? E aí, quando eles encontram, constroem uma lista dos sites possivelmente atacáveis, né, que eventualmente pode ter uma vulnerabilidade, e aí ele busca ganhar acesso em cada um desses sites, seja por ataque de força bruta, né, com login e senha, seja por explorar alguma vulnerabilidade já conhecida. E, uma vez que ele ganha acesso a esse site, ele pode fazer 1 milhão de coisas aqui. Ele pode atacar o seu conteúdo, fazer deface, pode disparar ataques aí contra outros sistemas e redes, fazer negação de serviço, enviar spam, invadir outras contas, outros sistemas, levantar página de phishing. Quem sabe o que é phishing? Legal. Então, o phishing é aquela página que ela tenta fazer você pensar que é uma página de um outro site legítimo, é uma página falsa, copiando um site legítimo, e que normalmente tem um conteúdo malicioso. Instala algum malware na sua máquina, ou tenta induzir você a fornecer informações, principalmente de cartão de crédito, conta de banco, né, para captar essas informações. Então, instalar a página de phishing, atacar site para instalar a página de phishing é uma das coisas que gera muito dinheiro. Inserir script malicioso, né, que explora vulnerabilidades dos navegadores. A gente fazer ataques de drive-by, fazer você executar uma coisa que, na verdade, não tem nem como você... Bastou você entrar na página, você já está executando aquilo. E instalar ferramentas, né, que você vai poder aí explorar outros CMS que vão vir. Volta lá para o início, né, do ciclo. Então, isso vira um ciclo vicioso, nunca para. Né? Bom, por que os atacantes buscam os servidores web com CMS? Né? Quais são os objetivos dele? Como eu já falei, desfiguração, hospedar malware e phishing, né, para sair propagando aí, malware para instalar nas máquinas dos usuários ou de outros servidores também. Para fazer negação de serviço, ataque de negação de serviço tem acontecido bastante. E para fazer também exfiltração de dados. Eu coloquei exfiltração entre aspas ali, porque a palavra não existe. Mas exfiltração foi um neologismo aí que a gente traduziu direto do inglês, que é para roubar dados, basicamente. É extrair dados das redes sem que você perceba que ele está sendo removido. Basicamente, está ligado aí com espionagem ou com tirar informações relevantes para alguém. Qual a vantagem de se atacar servidores CMS, né, ou servidores em geral, web? Em geral, o hardware é mais poderoso. Então, ao invés de, para você fazer um ataque de negação de serviço, ou precisa de um processamento maior, por exemplo, vou mandar 1 milhão de e-mails lá de spam. Então, o poder de fogo das máquinas dos web servers é um pouco maior do que uma máquina de usuário. Né? Um pouco não, consideravelmente maior.
mais banda de internet, então o servidor está num site que tem uma banda muito melhor do que aquela que os usuários têm em casa. Então, ele consegue mandar uma quantidade imensa de e-mails aí, num tempo bastante curto. E a questão da disponibilidade. Se está num data center, normalmente aquilo é um serviço non-stop. Não é que nem a máquina do usuário em casa que você pega e desliga. Então, o serviço está lá 24 horas, 24/7, rodando, e você tem o malware lá fazendo o que ele bem entende, a hora que ele bem quer. Bom, questão de exploração facilitada. Então, o povo busca também atacar esses servidores, porque é relativamente simples fazer exploração. Ataque de força bruta à senha. Gente, por incrível que pareça, tem muito site por aí que usa senha fraca. 123456, admin 123, admin. Né? Então, fazer um ataque de força bruta e ganhar o administrador daquele CMS é extremamente simples. Né? A grande base instalada com software desatualizado. Então, infelizmente, o povo instalou uma vez e larga lá e esquece. E aí descobrem-se novas vulnerabilidades. Se você não aplica o patch, você fica vulnerável. Né? A falta de atualização dos próprios sistemas operacionais também é um problema, pela mesma razão. Descobriu-se uma vulnerabilidade, se você não aplicou o patch à correção, você está aberto a ser invadido, né, ou a ser atacado. Falhas de programação, como eu já falei, a questão de validação de entrada, poucos acabam fazendo essa validação, e muitos, quando fazem no lugar errado. Não adianta você fazer validação no browser do usuário via JavaScript, isso não vai resolver o problema. Ajuda em algumas coisas, mas o problema em si não resolve. Não fazem checagem de erro, e muitas vezes dá uma falha no software, ele morre escancarando tudo. Né? Então, isso é um outro problema grave. E a questão de, por ser fácil, já tem exploração automatizada, já tem plugin aí utilizado para fazer negação de serviço, já tem backdoor, tem até a Brobot, que foi um backdoor aí explorando para a Joomla. Backdoor não, um bot para a Joomla, para fazer ataque de negação de serviço. Então, o fato de ser relativamente simples já permite a exploração automatizada. Bom, então, para quem acha que não existe, que não acontece, que isso é paranoia do povo de segurança, eu trouxe aqui para vocês algumas notícias que eu acabei pegando na internet. Bom, essa notícia é, a princípio, relativamente antiga, não dá para ver direito aqui, mas ela é de abril de 2013, que fala que estavam se varrendo a internet, milhares aqui de servidores WordPress procurando pelo admin, né, que foi comprometido em larga escala. Por quê? Porque, na versão, naquela época do WordPress, a hora que você instala, ele cria uma conta admin padrão. E, até uma certa versão, você não podia mudar essa conta. Mas o que aconteceu? O pessoal lançou um WordPress que permitia fazer a mudança, e, mesmo assim, 3 anos depois, que é quando aconteceu esse ataque, o povo não tinha feito ainda a atualização. Continuava usando a mesma conta admin padrão de 3 anos atrás. Que mais? E aqui um exemplo dos mais de 1000 passwords que eram usados pelo atacante para tentar invadir a conta admin. Os mais utilizados eram admin, 23456, 666, QWERTY, que é aquela sequência de teclado. Por que que eles usam tanto? Porque, infelizmente, é o que muito administrador usa. E, para quem acha que aquele ataque lá era antigo, por ser de 2013, esse daqui são logs dos nossos honeypots, né, os nossos servidores que ficam lá com os serviços expostos, simplesmente aguardando serem atacados. E aí a gente coleta os logs para ver o que estão tentando atacar. Né? São os bois de piranha, nossos bois de piranha lá. Então, estão aqui dados agora de setembro, do dia 7/9, tentando fazer login na conta admin. E olha aqui, ó, admin 1234, 123 mudar 123. Infelizmente, está aqui, para quem acha que não acontece no Brasil, acontece. Tá?
E aí, aquela coisa, preciso mudar a senha. O administrador vai lá, coloca 1, 2, 3, mudar, e fala, depois você muda a tua senha, tá? Esquece, ficou. Vai ficar para sempre, até o dia que alguém invadir. E aí, ao dia que alguém invade, ele muda a senha e você perde o acesso. Bom, então... Puxa, ficou bem ruim aqui. Quem ouviu falar de Operação Ababil? Ninguém. Então, vou falar um pouquinho o que é a Operação Ababil. A Operação Ababil foi um conjunto de ataques, né, em várias fases, foram 4 fases de ataques, que um grupo muçulmano disparou contra instituições financeiras nos Estados Unidos. Eles se rebelaram, eles ficaram indignados com um vídeo que foi postado no YouTube, e aí eles acharam que o vídeo era ofensivo aos muçulmanos, então eles resolveram, o vídeo era de origem americana, eles resolveram, então, desferir uma série de ataques contra as instituições financeiras americanas. Ataques de negação de serviço para derrubar o serviço dos bancos. E aí foi JP Morgan, foi, inclusive, a Bolsa de Valores, né, dos Estados Unidos, foi atacada. E o que eles fizeram? Basicamente, comprometeram páginas, aplicações em PHP, páginas web com PHP, para transformaram os servidores em bots. Então, eles construíram uma botnet de servidores que, basicamente, explorava uma vulnerabilidade num plugin desatualizado. Então, já tinha patch, ninguém tinha aplicado, e aí o pessoal criou uma exploração e acabou criando uma botnet aí para atacar, fazer negação de serviço. Também tinha coisas para Joomla. E uma vez que eles conseguiram utilizar as extensões desatualizadas, eles acabavam instalando aqui ferramentas de ataque, e, com isso, mandando um monte de negação de serviço para as empresas americanas, para os bancos e instituições financeiras americanas. Quem já ouviu falar do pingback? Quem usa? Para fazer, né, o teste lá de conteúdo. Alguém interagiu com o meu conteúdo no sentido de publicou uma referência para o meu conteúdo, né? Então, o Brian Krebs, ele tem um site chamado Krebs Security. O Brian Krebs, alguém ouviu falar dele também? Tá. Ele é um jornalista investigativo. Ele trabalhava no Washington Post e depois ele montou o blog dele separadamente e ele faz investigação na área de segurança, né? Ele publica muita matéria boa. Ele faz investigação profunda, inclusive o povo, os meliantes que fazem as fraudes por aí já tentaram fazer 1 milhão de coisas contra ele, já tem ameaça de morte, já tem uma série de coisas, mas ele continua indo lá e fazendo o trabalho dele, né? Já chegaram até a mandar SWAT na casa dele, fazer ligação falsa para a polícia, dizendo que havia um sequestro na casa, e aí foi a SWAT bater na porta dele, toda armada, né? E aí ele falou, não, calma, deixou, ele foi preso, a hora que chegou na delegacia, ele explicou. Ele, inclusive, já tinha feito um boletim preventivo, dizendo que poderia acontecer aquele tipo de situação, né? Bom, mas, enfim, aqui ele está falando que houve um ataque ao site dele, o Krebs on Security, com mais de 42 mil bots, né, 42 mil máquinas tentando derrubar o site dele. Baseado nessa função pingback, que, basicamente, como você faz um XML RPC, ela retorna uma informação. E aí, o que o atacante fazia? Mudava o endereço da requisição, apontando para o site dele. Então, a resposta, quando voltava do pingback, ele voltava apontando para o site dele. Tá? E aí, então, saiu também um reporte da empresa Sucuri, falando que eles tinham observado já um ataque de 160 mil máquinas usando o XML RPC, o pingback, contra servidores nos sites deles. Pingback vem habilitado por default. Então, aquela coisa, se você não sabe as configurações default, ou não sabe para que funciona, tomem cuidado, né? Porque
aquilo pode causar problema. Pingback não é recomendado, pelo que eu li, desligar, mas existem formas de mitigar. Você pode botar um filtro que você desabilita só as funções que são danosas e deixa funcionando aquilo que é útil funcionar. Outra vulnerabilidade, Cold Fusion. Essa vulnerabilidade no Cold Fusion também permitiu a criação de uma botnet para atacar sistemas de pagamento, coletar dados de cartão de crédito e informação sensitiva dos usuários. Então, fazia-se uso de uma função do Cold Fusion, de uma vulnerabilidade, e atacou uma série de sites, né? Aqui, nessa reportagem, estavam falando do site da Citroën. Instalou o backdoor, ganhou full acesso ao site da Citroën e saiu atacando, roubando informação. Basicamente, o que o malware fazia, ele capturava todas as informações que os usuários colocavam lá, de informação de cartão de crédito, de coisas que estavam comprando, e ele mandava isso para um command control. Bom, uma vez também que ele ganhou acesso ao site, ele conseguia lá explorar e ganhar acesso a toda a base de dados e dados que estavam gravados, informações que estavam no web server, via web server. Aqui todos os outros lugares, na verdade, alguns exemplos, teve muito mais sites que foram invadidos baseado no Cold Fusion. Elasticsearch, quem usa? Bom, Elasticsearch tem a vulnerabilidade. Na verdade, ela tem uma configuração default, também, da mesma forma que o pingback vem ativado por default, que permite execução arbitrária de comandos segundo os privilégios do Elasticsearch daemon. Então, e um outro problema do Elasticsearch é falta de controle de acesso, que se aplica a qualquer versão. Você não tem como controlar quem acessa. Se você instalou e aquela máquina está aberta para o mundo vai poder fazer pesquisa no seu Elasticsearch, no seu daemon de Elasticsearch. Então, é importante, pelo menos aqui, filtrar as portas do daemon do Elasticsearch para não deixar o Elasticsearch aberto para o mundo, né, que o pessoal usa para fazer ataque de negação de serviço, baseada nessa vulnerabilidade. E como fica aberto, se você não tomar cuidado, o mundo inteiro vai poder usar a tua máquina para fazer o ataque. Para quem acha que... alguém acha aqui que é fácil fazer scan de máquina na internet, procurando vulnerabilidade? Tem muita gente que pensa, putz, a internet é muito grande, né? Tem muito endereço IP. Está aqui uma pesquisa, um paper que foi apresentado na Usenix desse ano. O ZMAP. Tudo bem que foi sob condições específicas que eles conseguiram isso. Eles conseguiram mapear, escanear todo o range de endereços IPv4 em 4 minutos e meio, pela porta 80. Então, sair por aí vasculhando se existe vulnerabilidade nos sites é extremamente fácil. Um exemplo de execução de código malicioso. Bom, aqui é uma coisa que a gente observou, a gente recebeu uma indicação de que tinha uma página maliciosa hospedada num determinado lugar. A gente conseguiu fazer o download dessa página, não via browser, né, a gente usou um wget lá, e a gente coletando o resultado, isso foi o resultado que a gente obteve. Bom, um iframe escondidinho na página, né, oculto lá. E aí, ele tenta fazer o quê? Fazer como é que chama? Um request forgery. Usando uma tag de imagem, na verdade, ele está tentando executar um comando
quando eu falo aqui, cadê endereço da vítima, IP da vítima, no próprio modem ADSL da vítima. E ele tenta fazer o quê? Trocar o DNS primário e o DNS secundário do modem. Para quê? Uma vez que você troca, e aponta para 2 DNS maliciosos aqui. Os números são esses. Né? Então, uma vez que ele conseguiu trocar no teu modem o DNS, todas as suas consultas ao DNS estão comprometidas. E aí ele pega e fala, tá, em vez de apontar, se você pesquisa lá www.bb.com.br, ao invés de ir para o site do Banco do Brasil, ele manda para o site malicioso dele. E você não está vendo isso. A resolução de nome está comprometida. E isso está sendo explorado muito forte, muito. Alguém já ouviu falar aqui da fraude de boleto? Tem um relatório que saiu da RSA, embora eu não confie muito nos números deles, porque eles não explicam a metodologia de cálculo que eles utilizaram, mas eles alegam que a fraude de boleto já atingiu bilhão, a ordem de grandeza, de bilhão de reais. Mas essa fraude de boleto está sendo feita no provedor. Sim, tem vários elementos, né? Tem várias formas de você enganar aí o DNS. Uma está sendo feita no provedor e a outra pode ser feita assim. Então, tem várias formas de você mudar o DNS para fazer apontar para um site malicioso. Essa é uma das formas. Sim, mas isso daqui, o ano passado saiu, tinha mais de 4,5 milhões de modems comprometidos. Isso é fato. Não estou inventando. Então, uma vez que você comprometeu uma página e você conseguiu botar o malware, via um phishing, você consegue fazer um e-mail phishing, você consegue fazer o cara acessar a tua página, ele já ataca você, entendeu? Concordo contigo que é mais fácil fazer no servidor do provedor, que você atinge toda a base instalada de usuários, mas também foi utilizado isso daqui. E aqui, o mais recente, fiquei até às 3 da manhã buscando notícia hoje para vocês para apresentar. Quem ouviu falar do Shell Shock? Bom, eu já tinha visto na quarta-feira, quando eu encerrei a montagem da minha apresentação, falei, bom, vou embora, vou para casa, 9 e pouco, 10 horas da noite, e aí eu falei, vou dar uma última olhadinha nos e-mails para ver, né, se não ficou nada perdido lá. Então, desculpe, me deparei com a notícia. E aí, quarta-feira à noite, ontem rolou o dia inteiro e está rolando ainda. Né? Então, o Shell Shock descobriu-se aí uma vulnerabilidade no Bash, né, o famoso Shell Bash, e o que acontece é que ele não para de executar uma função, e aí ele pega e executa os próximos comandos. Então, o Shell permite que você passe informações, passe uma função de uma shell para outra, via atribuição de variável. Só que ele não para, ele faz a atribuição da variável e continua executando o que vem na sequência. Então, eu consigo injetar código aqui para ele executar. Uma vez que eu faço uma atribuição de variável, ele executa um código. E aí, é que aqui ficou muito ruim de ver. Tem um exemplo de exploração aqui, onde eu faço uma chamada HTTP, passando como parâmetro a própria variável userAgent, e nela eu mando um comando, dizendo que, por exemplo, cria um arquivo. Então, coisa mais fácil da face da Terra. Eu atribuí numa variável que vai numa request HTTP, eu boto um comando, e ele vai lá e executa. Se você tiver um bash interpretando do outro lado, ou se você tiver no seu aplicativo do outro lado alguma coisa que faça system call, né, chamada no sistema operacional. Então, o problema aqui é que os scripts executados via CGI, né, então a especificação CGI diz que todas as requests em HTTP têm os headers atribuídos a variáveis. Então, uma vez que você fez o request, que se tiver variável lá, o que tiver de variável, ele vai atribuir e vai executar comando. Quem está vulnerável?
Apache Server, que usa CGI, tá? Com o mod CGI, que tem scripts escritos em Bash ou que faça chamada de sistema. E aqui, um exemplo, né, de código já explorando a vulnerabilidade. Isso aqui já é um bot detectado. Tá? Então, já está em exploração. Saiu na quarta-feira à noite, ontem já tinha exploração. O que ele está fazendo aqui? Basicamente, usando variáveis. É que aqui, na verdade, o código não está inteiro, não é o código em si, ele foi um strings que foi feito em cima do executável, né? Uma análise que foi feita. E aí, ele pega e baixa, via o cookie, a variável cookie, né? Ele pega e baixa um malware, muda as permissões e executa. Simples assim. Aqui também já tem log detectado lá nos nossos bois de piranha, nos nossos honeypots, tentando executar a mesma coisa. Atribuir uma variável via user agent, executar um comando dentro do servidor. Bom, então vamos falar agora de como tentar melhorar essa situação. Boas práticas para desenvolvedores. Pensar em segurança desde os requisitos. Né? A gente tem que começar a pensar lá desde o início, não na hora que chegar no final. Que eu vou precisar de segurança? É muito mais difícil você adaptar, colocar a segurança quando você já chegou no final do projeto. Comece a pensar desde o começo. O que eu preciso de confidencialidade? Quais são os meus requisitos? Né, de confidencialidade, de integridade, de disponibilidade. Pensar nos casos de abuso e não só nos casos de uso. A gente pensa muito no caso de uso, né? Faz os use cases, não sei o que eu posso fazer. Mas tem que pensar nos abusos também. E aí eu cito, quem conhece o WASP? Muito bem, então, tem lá o projeto Top 10 do WASP, que são os 10... as 10... 5 minutinhos, vai. A pessoa também avançou a minha, lembra? A pessoa avançou a minha, 10 minutos. Procurem saber, então, quais são os riscos. Né? Tem vários exemplos aqui, inserção de código, quebra de autenticação, cross-site scripting, estão lá tudo explicadinho. Tá? Cuidados na codificação, lembrar de validar a entrada. Não adianta validar só o JavaScript. Né? Pensa que o atacante ele não usa browser. Ele vai mandar direto a requisição via um bot, via um ORM. Então, não adianta fazer validação de entrada, tem que fazer validação lá no servidor também. Né? Se chegou dado com um buffer, vai estourar meu buffer, eu tenho que devolver. Né? Não posso aceitar aquela requisição. Com isso, a gente evita buffer overflow, injection de N coisas, né? De código e de SQL injection, um exemplo enorme de injections. Abuso de interface. Então, quando você tem um blog, por exemplo, que permite fazer comentários, é possível, inclusive, você colocar lá no comentário um script. E alguém que vai lá e clica, vai executar. Ou uma URL maliciosa. Tá? Depois eu conto a história da eleição da Suécia. Né? Bom, vamos rapidinho, vai. A eleição na Suécia ela não é múltipla escolha. Você vai lá e escolhe o candidato marcando um xizinho. Ela é por escrita. Você diz o nome do candidato que você quer votar. E, se você quiser, também, você pode escrever uma trova lá. Não vou votar, porque eu não estou contente, blá, blá, blá. O que fizeram? Um cara pegou e escreveu um script. A hora que chegou a folha dele de votação, fez o scan, o OCR, a hora que foi subir para a base de dados para colocar, tinha um drop table. Pam! Cara, isso é verdade. Procurem lá a eleição na Suécia, drop table, vocês vão achar. Tá? Bom, parece piada, mas não é. É triste. Tratamento de erro, gente, tem que pensar. Eu sei que é chato ficar escrevendo lá, se der erro isso, se der erro aquilo, mas precisa fazer, e precisa fazer. Se der pau, se der caca, não é para sair abrindo tudo, escancarando as portas para quem quiser fazer o que tiver vontade. Autenticação e controle de sessão, então garantir aí as duas pontas da conexão. Né? Não é só saber quem é o usuário acessando, mas também saber se o servidor que eu estou acessando é quem se diz ser e não um servidor falso. Tá? Cuidado aí com exposição, transmissão e armazenamento de IDs de usuário. Pelo amor de Deus, não passa
username e senha via URL, via a URL com post, gente. Não faz isso, né? Passando lá na URL. Faz direitinho para passar o ID. Né? E questão também de criptografia. Não coloca a senha e não coloca a chave dentro do código armazenado lá dentro. Isso é muito feio, não pode. Né? Para os administradores de sistemas, não instalar e não executar o software com permissão de root, pelo amor de Deus. Cria usuários com permissões menores e atribui as permissões aí restritas para esses usuários que vão rodar o servidor. Tá? Utilizar senhas fortes, não usa 123 admin, 123 mudar, pelo amor de Deus. Manter o servidor atualizado, liberou patch, vai lá e instala. Óbvio, testa antes para ver se não vai derrubar o teu servidor, né? Mas instala, proteja-se. Sistema operacional também, então isso aplica para tudo, desde os plugins dos seus web servers, o próprio web server e o sistema operacional. Não utilizar a conta padrão de administração. Tomar cuidado, vai lá nos diretórios e configura adequadamente. Não vai sair, tem muita gente, putz, não está funcionando. Vai lá e dá chmod 777 no diretório inteiro. Né? Gente, não faz isso, pelo amor de Deus. Né? Que mais? Siga os guias de segurança que os vários provedores, fornecedores disponibilizam, tendo Joomla, tendo WordPress e por aí vai. Acompanha log é importante acompanhar. Né? Você vai ver muito indicativo de tentativa de invasão e faz backup e tenta restaurar, porque backup que não dá para restaurar não serve de nada. E tem muito caso por aí de sequestro de dado. O cara invade, criptografa o disco inteiro e fala, se você quer que eu descriptografe e devolva as suas informações, você me paga X. Então, tenha backup dos seus dados. Referências adicionais. Recomendo fortemente esse 24 Pecados Mortais da Programação Segura. É um livro muito legal. Ele traz lá os vários tipos de ataques possíveis, mostra exemplos em diferentes linguagens e fala do redemption, como é que você corrige aquele tipo de problema, né, de ataque. O Secure Interesting Code, Testing e Codebook, que é para teste visando você testar elementos de segurança. E o Hackers Handbook. É muito legal, tem muita informação aqui. Esses dois livros eles falam de metodologia. Então, esse aqui, em particular, fala de como inserir. Está ruim de ver, mas a ideia é, basicamente, você incluir dentro da tua metodologia de desenvolvimento de software, nas várias fases, você pensar em segurança. Quais são os pontos onde você deve pensar em segurança. Né? E aqui, para quem é gerente de projeto, né, de desenvolvimento de software. Aqui alguns livros também que estão disponíveis online, livros e referências. Tem aqui o ASP, tem o CERT. A parte do Security Series ali da Addison Wesley, tem muito livro lá dentro, muita informação boa. E aqui alguns sites de notícias que valem a pena vocês olharem, são informações confiáveis. Mantenham-se atualizados para vocês verem o que está acontecendo. Para quem quiser mais revistas e congressos, aqui já é um nível um pouco mais avançado, mas quem quiser ir adiante, use Nix, os Proceedings e o I3E. Enfim, acabou dando pouco tempo para a pergunta, porque o assunto é muito extenso. Quem quiser fazer pergunta, se tiver 2 minutinhos para uma pergunta, pelo menos. Uma pergunta? Bom, eu vou ficar lá fora, quem quiser falar comigo, fica à vontade. Nenhuma pergunta? Bati muito, gente. Intimidei. Magoou? Antônio Marcos, Data Transit. Tá? Sobre o Shell Shock. Ele é só no Apache? Ou se eu estiver usando o NGINX com CGI, também está dentro do pacote? Eu imagino que sim. A questão não é o CGI, é usar o Bash. É né? o Bash? Se você tiver lá no seu bom, o mod CGI, se o teu aplicativo que você desenvolveu lá dentro, ele é baseado em Shell Script, ou se ele faz chamada de sistema que utiliza o Bash como Shell padrão, ele vai dar problema. Um crawl, por exemplo?
CrawlTab, alguma coisa assim executando? Possivelmente, não tenho Se usar certeza. o Tem muita SSH coisa ainda. O SSH normal para fazer conexão e... O SSH também está vulnerável, até onde eles estão falando. Tá? É menos provável de acontecer, porque o SSH exige autenticação, né, conta autenticada, mas, como ele passa variável também, ele é possível também de exploração. Tem muita coisa ainda que não tá visível do Shell Shock, porque é muito recente. Né? Eles ainda estão buscando tudo que é vulnerável, ainda não dá para saber. Ok, obrigado. Parabéns aí pela... Obrigada. Gente, obrigada. Desculpa ter corrido demais aqui.